Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula de Introdução à Química Orgânica, hoje nós iremos aprender a classificar as cadeias carbônicas. Como nós temos uma grande variedade de cadeias carbônicas, né, nós temos milhões de compostos orgânicos, a gente precisa aprender a classificar essas cadeias carbônicas. Claro que a gente vai seguir alguns critérios. E esses critérios, na verdade, são 4. O primeiro seria com relação ao fechamento da cadeia carbônica. Então, esse é o primeiro, critério. O segundo é com relação à disposição dessa cadeia. O terceiro seria com relação à saturação das ligações entre os átomos de carbono. E o quarto seria com relação à natureza da cadeia carbônica. Então, a gente vai estudar esses 4 critérios, começando com o fechamento da cadeia. Com relação a esse critério, a gente pode classificar uma cadeia carbônica como sendo aberta ou acíclica. Os dois nomes estão corretos, tudo bem? Então a gente pode falar que uma cadeia é aberta ou acíclica, e quando a cadeia for aberta, significa que pelo menos ela tem 2 extremidades. Então, observando aqui os 2 exemplos que eu coloquei, nós temos uma extremidade aqui à esquerda, nos 2 compostos, e outra extremidade aqui à direita. Além disso, o que a gente percebe? Que não há nenhum anel ou ciclo. Por exemplo, um ciclo contendo 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, assim por diante. Então, toda vez que alguém falar que a cadeia do composto orgânico é uma cadeia aberta ou acíclica, vocês precisam se lembrar que essa cadeia apresenta pelo menos 2 extremidades, uma extremidade à direita e uma extremidade à esquerda. Além disso, ela não apresenta nenhum anel ou ciclo. Tudo bem? Agora, e se esse fechamento da cadeia, e se essa cadeia for fechada? Então, na verdade, nós iremos classificar essa cadeia carbônica como fechada ou cíclica. Os 2 termos estão corretos. Então, agora, nos 3 exemplos que eu coloquei para vocês, a gente observa, por exemplo, a formação de um ciclo, ou de um núcleo, ou de um anel. Esses 3 termos estão corretos. A gente pode falar ciclo, núcleo ou anel. Começando aqui pelo ciclo da esquerda, a gente percebe que ele é formado por 4 átomos de carbono. Então, aqui eu tenho um CH2. Pessoal, lembrando que cada carbono faz 4 ligações químicas. Então, este carbono aqui que eu destaquei, ele faz 2 ligações com átomos de hidrogênio e mais 2 ligações com os outros átomos de carbono, tudo bem? Então, aqui, esse ciclo que é formado por 4 átomos de carbono, estão vendo que todas as ligações são simples e cada átomo de carbono está formando 4 ligações, tudo bem? Então, aqui é um ciclo com 4 átomos de carbono. Já esse ciclo aqui do meio, ele é formado por 3 átomos de carbono. Nós temos um CH2 aqui, um outro CH2 aqui e, por último, um CH2 aqui. Tudo bem? Então, este ciclo tem 4 átomos de carbono, já este ciclo aqui do meio é formado por 3 átomos de carbono, e o último ciclo formado à direita, quantos átomos de carbono ele tem? 6. Um CH2 aqui, outro CH2 aqui, cada pontinha é um CH2. Então, CH2, CH2, aqui também outro CH2, e aqui também outro CH2. Então, percebam que todos os átomos de carbono estão fazendo 4 ligações químicas, lembrando lá os postulados de Kekulé, que um deles dizia que o átomo de carbono forma 4 ligações químicas. Então, o que está mudando aqui é que da esquerda para a direita eu tenho 4 átomos de carbono no ciclo, depois 3, depois 6. E percebam que houve o fechamento da cadeia, A gente forma um ciclo, ou também núcleo, ou anel. Tudo bem?
Então, a diferença entre uma cadeia aberta e uma cadeia fechada é que a cadeia aberta ela tem duas extremidades, né, no mínimo, e não apresenta um ciclo, já a cadeia fechada ela apresenta um ciclo, tudo bem? Com relação ao fechamento da cadeia, a gente ainda tem mais um tipo, que é a chamada cadeia mista. E o que seria essa cadeia mista? Se nós observarmos aqui, né, o nosso composto orgânico, vocês vão ver que essa cadeia, ela apresenta tanto uma parte cíclica, então ó, o ciclo está aqui, e esse ciclo apresenta 4 átomos de carbono, tudo bem? Então, ó, essa parte que eu estou destacando aqui em amarelo para vocês, seria o nosso ciclo. Então eu vou escrever aqui, ó, parte fechada, né? Então essa parte é onde nós temos o nosso ciclo. Agora, reparem também que eu tenho uma parte aberta ou acíclica. Seria essa daqui que eu vou destacar. Deixa eu pegar uma outra cor, né? Vamos colocar aqui esse tom de verde. Ó, essa parte aqui que eu estou destacando, essa daqui também e essa daqui também, percebam que ela é acíclica, né? Ela é aberta. Então, quando nós temos uma cadeia que apresenta uma parte fechada ou cíclica e outra parte acíclica ou aberta, então a gente chama esta cadeia de cadeia mista, tudo bem? Mista por quê? Porque ela apresenta tanto uma parte aberta, né, uma cadeia aberta, quanto uma parte fechada, uma cadeia fechada, tudo bem? Então vamos destacar isso daqui, ó, que ela apresenta uma parte cíclica ou fechada e uma parte acíclica ou aberta. Então, com relação ao fechamento da cadeia, nós temos 3 opções. Ou a cadeia é aberta, ou a cadeia é fechada, ou a cadeia é mista. Tudo bem? Com relação ao segundo critério, chamado de disposição, na verdade seria quanto à disposição dos átomos de carbono. Então, a primeira classificação seria cadeia normal, reta ou linear. O que isso significa? Deixa eu só pegar aqui a cor amarela. Então, ó, a gente pode classificar uma cadeia carbônica com relação à sua disposição como sendo normal, reta ou linear. Todos esses nomes estão corretos. Atualmente a gente utiliza cadeia normal ou linear, são, né, os mais utilizados. A reta eu não tenho visto tanto. Bom, então o que a gente tem que ver? A classificação do carbono. Vocês se lembram que a gente aprendeu a classificar o átomo de carbono dependendo das ligações que ele faz com outros átomos de carbono. Então ele pode ser classificado como primário, se ele faz apenas uma ligação com outro átomo de carbono, secundário, se ele faz 2 ligações com outros 2 átomos de carbono, terciário, se ele faz 3 ligações, né, com átomos de carbono, e quaternário, se ele faz 4 ligações, e essas 4 ligações são com outros átomos de carbono. Agora, quando a gente fala que uma cadeia ela é normal ou linear, o que a gente percebe? Que a classificação de todos os átomos de carbono ou é primário ou é secundário. Se vocês observarem, os 2 carbonos da extremidade, então da extremidade da esquerda e o da extremidade da direita, eles são classificados como primário. Tudo bem? Este carbono só está ligado a um átomo de carbono, então primário. Mesma coisa com esse carbono aqui da extremidade da esquerda, também é primário. Mesma coisa com o composto aqui embaixo. Esses 2 átomos de carbono são classificados como primário. Agora, os demais átomos de carbono, ou seja, todos os átomos de carbono que estão aqui no meio da cadeia, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esses átomos aqui eles são classificados como secundários. Então vamos fazer um exemplo. Ó, este carbono daqui, ele está ligado a um carbono aqui à esquerda e outro carbono aqui à direita. Então ele é secundário. Para qualquer átomo de carbono que a gente fizer a classificação, sempre será secundário. A mesma coisa para algum carbono deste composto aqui embaixo. Então vamos pegar este carbono. Ele está ligado a um carbono aqui na direita
e há outro carbono aqui na esquerda. Então ele é classificado como secundário. Com relação à disposição dos átomos de carbono, toda vez que a gente falar que uma cadeia é normal ou linear, vocês precisam se lembrar que os átomos de carbono que compõem esta cadeia carbônica, eles serão classificados ou como primários ou como secundários. Os primários são aqueles átomos de carbono nas duas extremidades, né? Sempre nas extremidades. Então aqui no caso nós temos duas extremidades, a da direita e a da esquerda. Então nós temos dois átomos classificados como primários. Agora, os demais átomos de carbono, os que estão no meio da cadeia carbônica, todos são secundários. Tudo bem? Então guardem essa informação. Cadeia carbônica com relação à disposição, se a gente falar normal ou linear, os átomos de carbono são primários ou secundários, ok? Agora, qual que é a outra classificação com relação ao critério de disposição? Aí é o que nós chamamos de cadeia ramificada. Ou seja, aqui nós vamos ter outras extremidades, né? Vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, uma outra extremidade, aqui, 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 aqui e aqui. Agora, a classificação dos meus átomos de carbono também podem ser como terciários e quaternários. Então, além de eu ter, né, átomos de carbono classificados como primários e secundários, eu também tenho terciários e quaternários. Tudo bem? O que vocês percebem nesta cadeia carbônica? Que os átomos de carbono, eles não estão dispostos numa única sequência. Eu não preciso só olhar da esquerda para a direita, né? Assim, ó, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu posso vir aqui da esquerda e subir, eu posso vir para cá e descer, né? Ou da direita eu posso aqui subir ou descer. Então, eu tenho várias sequências, tudo bem? Só para mostrar para vocês, né, que nós temos carbonos terciários e quaternários, vamos procurar? Ó, aqui no caso eu não coloquei um quaternário, mas eu coloquei terciários. Este carbono daqui, ele está ligado a um carbono aqui em cima, a um carbono aqui à esquerda e a um carbono aqui à direita. Então, este carbono daqui, deixa eu destacar em amarelo, este carbono daqui, ele é terciário. Outro que a gente pode destacar é este daqui, esse aqui e este aqui. Então vamos começar com esse, ó, ele está ligado a um carbono aqui à esquerda, a um carbono aqui à direita e um carbono aqui embaixo. Então este carbono aqui em amarelo, deixa eu destacar, ele é terciário. Então mais um carbono terciário. Este carbono daqui, deixa eu destacar os dois que eu quero analisar com vocês, ó, esse daqui e este daqui. Então vamos começar, ó. Este carbono daqui, ele está ligado a um carbono aqui embaixo, a um carbono aqui à esquerda e a um carbono à direita. Então ele é classificado também como terciário. Este carbono agora, ele está ligado a um carbono à sua esquerda, a um carbono à sua direita e um carbono aqui em cima. Então ele é classificado também como terciário. Para relembrar, pessoal, o que seria um carbono quaternário? É aquele carbono que está ligado diretamente a outros 4 átomos de carbono. Então, um exemplo seria este átomo de carbono aqui, ó. Então, ele está ligado a 1, 2, 3, 4. Percebam que este átomo de carbono aqui no centro, deixa eu destacar em amarelo, este átomo de carbono, ele está ligado a 1, 2, 3, 4, né? 4 átomos de carbono. Logo, ele é classificado como um carbono quaternário. Tudo bem? Então, a diferença, né, quando a gente está olhando o critério de disposição, é que uma cadeia que a gente fala que é não ramificada ou linear, né?
normal ou linear, ele não apresenta ramificações, ou seja, a classificação dos carbonos é primário e secundário. Agora, quando a gente olha uma cadeia ramificada, ela apresenta pelo menos uma ramificação ao longo da cadeia carbônica. E aí, o que a gente percebe? Né? Que vocês vão ver que a gente agora também, além de ter carbonos primários, secundários, a gente também tem carbonos terciários ou carbonos quaternários. Então, nessa cadeia carbônica que eu mostrei para vocês, a gente viu, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos terciários. Tudo bem? O terceiro critério que nós iremos aprender com relação à classificação das cadeias carbônicas é com relação à saturação. E a saturação, ela indica para a gente o tipo de ligação química entre os átomos de carbono. Lembrando, pessoal, que o átomo de carbono ele pode formar ligações simples, né? Vocês se lembram? Tinha ali a ligação simples entre os átomos de carbono, elas poderiam ser também ligações duplas ou ligações triplas. Então, o que a gente vai ver agora, né, quando eu utilizo o critério da saturação, é justamente para ver qual que é o tipo de ligação entre os átomos de carbono, se é uma ligação simples, dupla ou tripla. Então, quando a gente classifica uma cadeia carbônica como saturada, significa que entre os átomos de carbono só apresentam o quê? Ligações simples. Então, se a gente analisar, né, a cadeia carbônica, a gente vai perceber apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos de cadeias carbônicas. Em todas elas, todas as ligações carbono-carbono, as ligações são simples, esse tipo aqui. Aí alguém pode me perguntar, professor, mas espera, olha esse exemplo aqui do meio, tem uma ligação dupla, deixa eu destacar aqui, ó. Ó, tá vendo? Nesse exemplo aqui do meio, nós temos uma ligação carbono dupla, só que aí eu vou pedir para vocês tomarem um pequeno cuidado, porque este átomo aqui não é um átomo de carbono, é um átomo de oxigênio. Então vejam que quando a gente está falando na definição, né, de saturação, é bem explícito que a ligação deve ser entre átomos de carbono na cadeia carbônica. Então, ó, olhem aqui que todas as ligações entre todos os átomos de carbono são simples. E aqui também. Agora, nós temos 2 ligações duplas, mas não é entre carbono-carbono, e sim carbono-oxigênio. Então, a gente não vai classificar essa cadeia, por exemplo, como sendo insaturada. A gente já vai aprender. No caso, essa cadeia, ela é classificada como saturada porque a ligação entre os átomos de carbono, todas elas são simples. Vocês também podem ver aqui no exemplo da direita, onde nós temos uma cadeia mista, que todas as ligações carbono-carbono, elas são simples. Tudo bem? Então, vocês observaram que na cadeia carbônica todas as ligações entre os átomos de carbono são simples. Então, com relação à saturação, a cadeia é classificada como saturada. Agora, e se na minha cadeia carbônica eu tiver uma ligação, por exemplo, dupla ou tripla entre os átomos de carbono? Como que a gente classifica? Bom, aí nós iremos classificar esta cadeia carbônica como sendo insaturada, tudo bem? Então, ó, essa cadeia carbônica agora, ela é insaturada. E por que ela é considerada insaturada? Porque entre os átomos de carbono, agora eu tenho ligações duplas ou triplas, tudo bem? Então, eu posso ter os 2 casos, né, uma ligação dupla e uma ligação tripla, ou eu posso ter apenas uma ligação dupla ou apenas uma ligação tripla. Então, lembrando que uma ligação dupla é entre carbonos, né, então carbono dupla, carbono, ou uma ligação tripla, carbono, tripla, carbono. Se a gente analisar aqui, então, as 2 cadeias carbônicas que eu coloquei, ó, a dupla ligação está aqui, estão vendo? Carbono ligado duplamente com outro carbono, e aqui nós temos uma tripla ligação entre os átomos de carbono. As demais ligações são todas simples. Então, deixa eu só destacar os átomos de carbono, ó. Carbono aqui, carbono aqui.
carbono aqui, carbono aqui, tudo bem? Então, esta cadeia carbônica, ela apresenta insaturações. Nós temos uma ligação dupla e uma ligação tripla. Então, com relação à saturação, ela é classificada como insaturada. A mesma coisa nós temos para a cadeia aqui embaixo. Esta cadeia também apresenta uma insaturação, que está aqui. Então, estes dois átomos de carbono formam uma ligação dupla. Este carbono daqui, que eu estou colocando em vermelho, e este carbono aqui. Tudo bem? Uma ligação dupla. Então, esta cadeia aqui, ela é classificada como insaturada. Ou seja, se na sua cadeia carbônica só tem ligação simples entre átomos de carbono, a gente classifica como sendo saturada. Agora, se na cadeia carbônica aparecer uma ligação dupla ou uma ligação tripla ou as duas, a gente vai classificar esta cadeia carbônica como sendo insaturada. E o último critério, pessoal, é o chamado natureza, né? O que seria isso? É quanto à presença de um heteroátomo. Ou seja, o que a gente vai analisar agora é a ligação entre os átomos de carbono. Se entre os átomos de carbono eu tenho um átomo diferente de carbono ou se é um carbono. Vai ficar mais claro isso daqui, ó. Então, o primeiro, né, com relação ao critério de natureza, é a chamada cadeia homogênea. Então, se entre os átomos de carbono apenas houver átomos de carbono, a gente classifica esta cadeia como sendo homogênea. Então, vamos lá, ó. Entre os átomos de carbono eu tenho aqui carbono, 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 carbono. Estão vendo que, ó, tudo que eu estou aqui destacando em amarelo são todos átomos de carbono. Eu não tenho ninguém diferente de carbono. Todo mundo aqui é carbono, ó. Perceberam que todos os átomos que eu destaquei são átomos de carbono. É a mesma coisa que nessa cadeia aqui do meio, ó. Eu tenho carbono, 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 ó. Tudo que eu estou destacando em amarelo é carbono. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas ó, aqui em cima, deixa eu colocar de outra cor. Aqui em cima nós temos oxigênio, mas esses dois oxigênios, eles não estão entre dois átomos de carbono, tudo bem? Aqui, ó, entre os átomos de carbono que estão em amarelo, eu só tenho átomos de carbono. É a mesma coisa, se vocês olharem, deixa eu só trocar de cor de novo, colocar aqui amarelo. Ó, se vocês olharem esta cadeia aqui, eu só tenho átomos de carbono ligados entre eles. Carbono, aqui também, ó, aqui também, outro átomo de carbono, carbono, carbono e carbono. Então, percebam que essa cadeia carbônica, ela é formada exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, tudo bem? Entre os átomos de carbono, eu não tenho um átomo diferente. Agora, e se entre os átomos de carbono eu tiver um átomo diferente, né? Um átomo diferente pode ser, por exemplo, oxigênio, pode ser, por exemplo, enxofre, pode ser, por exemplo, nitrogênio. Então, deixa eu destacar aqui para vocês, ó, o que eu quero dizer, entre os átomos de carbono agora, eu tenho a presença de um átomo diferente de carbono, o oxigênio. Aqui eu tenho, por exemplo, o nitrogênio. Aqui eu tenho o enxofre. Então, quando a gente tiver um átomo diferente de carbono, a gente vai falar que a natureza dessa cadeia carbônica é chamada de heterogênea. Por quê? Porque se entre os átomos de carbono houver um átomo diferente do carbono, por exemplo, oxigênio, enxofre, nitrogênio, aí a cadeia ela deixa de ser homogênea e passa a ser heterogênea. Porque vejam, agora eu não posso mais falar que eu tenho carbono, 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 agora não é mais carbono. Entre os átomos de carbono eu tenho um oxigênio, é o chamado heteroátomo, né, que seria um átomo diferente do carbono. Então, ó, hétero é o chamado heteroátomo, tudo bem? Então a gente vai falar que esse aqui é um heteroátomo.
átomo. Então, entre os nossos átomos de carbono, eu tenho alguém diferente de carbono. Neste caso, é um oxigênio. Agora, neste caso aqui de baixo, eu tenho carbono, carbono, carbono. Um heteroátomo, no caso é o nitrogênio. Então, ele está ligando entre os átomos de carbono. Então, eu posso falar aqui que eu tenho também um outro heteroátomo. Não é o oxigênio, e sim, neste caso, o nitrogênio. Então, ele é um heteroátomo. E por último, vamos lá nesse exemplo aqui, ó. O que eu tenho? Átomo de carbono, 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 e entre os carbonos eu tenho um átomo diferente de carbono. Neste caso nós temos o enxofre. Então, como nessa cadeia carbônica eu não tenho apenas átomos de oxigênio, átomos de carbono se ligando, né, entre eles eu tenho um átomo diferente, o chamado heteroátomo, então essa cadeia ela é classificada como sendo heterogênea. E neste exemplo que eu dei para vocês, o heteroátomo é o enxofre, tudo bem? Então a gente pode ter diversos heteroátomos. A gente viu 3 casos. Quando o oxigênio é o heteroátomo, né, é o átomo diferente de carbono. Nós vimos quando o nitrogênio é o heteroátomo, ou seja, o átomo diferente de carbono. E nós vimos também uma outra cadeia heterogênea, e o heteroátomo, neste caso, é o enxofre, que é um átomo diferente de carbono. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente chegou em um composto, né, uma classificação dos chamados compostos aromáticos, né? E esses compostos aromáticos, né, é uma das mais importantes. Primeiro, percebam o seguinte, que é um núcleo, tudo bem? Então, é fechada, é uma cadeia fechada, só que ela tem uma diferença. Percebam o seguinte, que este ciclo com 6 carbonos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbonos. Ele tem aqui uma particularidade. Ele tem uma ligação dupla, depois uma ligação simples, aí depois uma ligação dupla, uma ligação simples e uma ligação dupla. Isso é o que a gente chama de um composto, né, de um anel aromático ou núcleo benzênico. Toda vez que a gente tiver um núcleo com 6 átomos de carbono, tá? Então, ó, C6 e 6 átomos de hidrogênio, cada átomo de carbono aqui está ligado a um hidrogênio, então, ó, cada átomo aqui de carbono está ligado a um átomo de hidrogênio. Toda vez que vocês observarem aqui este ciclo com 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, e aí nós temos, né, uma ligação dupla, depois uma ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla e ligação simples, a gente vai falar que esse daqui é o chamado composto aromático, ou benzeno. É muito importante que vocês sejam capazes de identificar o benzeno, tudo bem? Então, todos os compostos que apresentarem este anel aqui, né, o chamado anel benzênico, é um composto aromático. Vejam que eu posso representar de 2 maneiras. Deixa eu só apagar aqui, por favor. Aqui, ó. Então, eu posso representar desta maneira aqui, onde eu tenho ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. A gente fala que são ligações conjugadas, né? Dupla, simples, dupla, simples. Então, vai conjugando entre uma ligação dupla e uma ligação simples. Então, esta é uma primeira maneira da gente representar. Ou, se a gente não quiser representar essa ligação dupla, simples, a gente pode colocar uma bola aqui no meio. Então, a gente faz o anel com 6 átomos de carbono e no centro deste anel a gente coloca uma bola. Então, vocês podem ver, né, em alguns exercícios de vestibulares que vai aparecer essas 2 representações. E essas 2 representações estão mostrando, né, compostos aromáticos, no caso, o benzeno. Então, de novo, o benzeno é um anel aromático composto por 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, onde nós temos ligações
conjugadas. Eu tenho ligação dupla, depois uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples. Tudo bem? Então é importante que vocês saibam identificar o benzeno e ele vai ser chamado de composto aromático, ok? Aí o que nós temos? Que esses compostos aromáticos, eles podem ser mononucleados. E o que significa ser mononucleado? Mono é um, então significa que ele tem um núcleo. Tudo bem? Nucleado aqui é para indicar um núcleo aromático. Então percebam que tanto neste exemplo da esquerda quanto este exemplo da direita, nós temos apenas um núcleo aromático. Então aqui nós temos um benzeno e aqui também nós temos apenas um benzeno. A diferença é que aqui ele não tem ramificações e aqui este benzeno ele tem duas ramificações, né? Essa daqui, então nós temos um CH3 aqui para cima e aqui para a direita nós temos dois carbonos, um CH2 e um CH3. Mas percebam que a gente classificou este composto aromático como sendo mononuclear, né, ou mononucleado, por conta de apresentar um único anel benzênico. E aí eu destaquei aqui para vocês, né, os dois anéis benzênicos. Eu tenho esse daqui, então apenas um anel benzênico, e aqui também, um anel benzênico. Ok? Então, quando a gente observar apenas um composto aromático, a gente fala que ele é mononuclear ou mononucleado. Agora, nós podemos também classificar esses compostos aromáticos como sendo polinucleares ou polinucleados. Percebam que agora eu vou ter dois ou mais, né, anéis aromáticos. Então, nesse caso, ele vai conter vários anéis benzênicos ou aromáticos. Neste caso, eu estou mostrando aqui para vocês, a gente fala que ele é polinuclear isolado. Por que ele é isolado, pessoal? Porque vejam que os dois anéis benzênicos ou aromáticos, deixa eu destacar aqui em amarelo para vocês, este aqui em cima e este aqui embaixo, eles não estão condensados, ou seja, juntos, né, colado um ao outro. Percebam que eles estão isolados porque entre esses dois anéis aromáticos eu tenho carbonos no meio. Então vejam aqui que eu tenho dois carbonos separando eles, né? Eu tenho um CH2 aqui e um CH2 ali em cima. Então toda vez que a gente tem dois anéis aromáticos ou dois anéis benzênicos separados por átomos de carbono, a gente vai falar que aqui no caso seria polinuclear, só que isolados, tudo bem? Polinuclear porque eu tenho dois ou mais anéis benzênicos e isolados porque eles não estão juntos, né? Seriam condensados, eles estão separados por átomos de carbono. Neste caso eu tenho um CH2 e outro CH2 aqui separando. Agora, eles podem ter, né, o caso chamado polinucleares condensados, ou seja, neste caso eles dividem átomos de carbono em comum. Então percebam aqui que eu tenho dois anéis benzênicos e eles estão dividindo, né, eles apresentam átomos de carbono em comum. Esses dois aqui são os átomos de carbono em comum. Percebam que eles estão condensados, ou seja, juntos. Então, estão dividindo aqui dois átomos de carbono. Vamos destacar, então, né, que se os anéis tiverem átomos de carbono em comum, a gente vai falar que, neste caso, é um polinuclear condensado. Os dois átomos que estão aqui, né, dividindo, ou seja, sendo compartilhados pelos anéis benzênicos, estão mostrados ali. Então, deixa eu só destacar aqui. Que é os chamados polinucleares condensados. Agora, já neste caso, nós temos três anéis benzênicos compartilhando aqui átomos. Entre esse anel benzênico e este aqui, nós temos esses dois átomos. E entre este anel benzênico e este, nós compartilhamos esses dois, tudo bem? Então, deixa eu destacar estes átomos de carbono.
Ok? Ficou claro, então, que nestes compostos aromáticos, eles podem ser mononucleares, ou seja, quando eu só apresento um anel benzênico, ou eles podem ser polinucleares. Só que no caso do polinucleares, ou seja, quando eu tenho dois ou mais anéis benzênicos, eles podem ser isolados, ou seja, eles não estão dividindo, né, átomos de carbono em comum, ou eles podem ser condensados, quando eles compartilham, né, apresentam átomos de carbono em comum, como eu mostrei aqui para vocês nesses dois exemplos. Tudo bem? Então, pessoal, agora eu queria destacar para vocês, né, dois termos que são utilizados para a classificação das cadeias carbônicas e alguns alunos apresentam dificuldade, que é a chamada cadeia alifática e cadeia alicíclica. Qual que é a diferença entre as duas? Bom, quando a gente fala cadeia alifática, ela significa cadeia não aromática, ou seja, toda vez que está escrito cadeia alifática, significa que a cadeia ela é não aromática. Só que quando essa cadeia ela é não aromática, ela pode ser aberta, né? Ela pode ser fechada ou ela pode ser uma cadeia mista, né? Ela pode ser esses três exemplos. Entretanto, em nenhuma dessas cadeias, seja aberta, fechada ou mista, ela pode ser aromática, ou seja, apresentar um núcleo benzênico, né? Um anel aromático. Então, por exemplo, eu posso escrever este composto aqui, ó. Então, vendo? Ele é uma cadeia aberta. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só que ela é não aromática. Posso escrever uma cadeia fechada. Aqui eu coloquei um ciclo com 4 átomos de carbono. Novamente, é uma cadeia fechada, mas não apresenta aromaticidade. Ou pode ser uma cadeia mista. Calma aí, deixa eu desenhar aqui um pouco mais bonito. Então, vamos fazer aqui um ciclo com 6 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, e apresenta aqui... Estão vendo? Eu tenho aqui a minha parte fechada e a minha parte de cadeia aberta. Só que não apresenta aromaticidade. Então, eu mostrei para vocês que uma cadeia alifática, ela necessariamente é não aromática. Mas ela pode ser aberta, fechada ou mista. Tudo bem? Tem que tomar cuidado, porque tem gente que quando lê cadeia alifática, a alifática, ela automaticamente pensa que é uma cadeia aberta. Tudo bem? Mas não é, ela pode ser aberta, fechada ou mista. Agora, com relação a uma cadeia alicíclica, é aquela que é uma cadeia fechada, mas ela pode ser uma cadeia fechada apenas saturada, ou seja, só tem ligação simples entre os átomos de carbono, ou pode ser, né, um anel, pode ser ali um anel, né, um núcleo, é uma cadeia fechada, mas insaturada, mas não aromática. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esta cadeia fechada com 6 átomos de carbono, tudo bem? Apenas ligação simples. Ou eu posso ter, por exemplo, ela insaturada. Estão vendo que, apesar de eu ter uma ligação dupla aqui, ela não é aquelas ligações conjugadas, dupla simples, dupla simples, dupla simples, tudo bem? Eu tenho apenas uma. Então, no caso da cadeia alicíclica, é aquela que é uma cadeia fechada, mas ela é uma cadeia fechada saturada. Este exemplo aqui, entre os átomos de carbono eu só tenho ligação simples, ou uma cadeia fechada insaturada, mas sem a presença da aromaticidade, sem a presença do anel aromático. Tudo bem? Por último, pessoal, eu queria mostrar para vocês o resumo das cadeias carbônicas. Então, ó, eu tenho aqui a minha cadeia carbônica, e aí o primeiro passo é classificar ela como sendo aberta ou cíclica, tudo bem?
Ela pode ser aberta ou cíclica, fechada, acíclica, eu acho que eu falei cíclica, né? Desculpem. Aberta ou acíclica, ou ela pode ser fechada e cíclica, ou ela pode ser mista. Bom, se ela for aberta ou acíclica, depois a gente vai ver com relação, né, se ela é normal ou ramificada, tudo bem? Com relação à disposição dos átomos de carbono. Então ela pode ser normal ou ramificada. Aí com relação à saturação, ela pode ser saturada ou insaturada. E aí com relação à presença do heteroátomo, que pode ser oxigênio, nitrogênio ou enxofre, aí a gente classifica ela, pode ser homogênea ou heterogênea. Agora, com relação às cadeias fechadas ou cíclicas, a gente pode falar que ela é alicíclica, tá bom? Aí nós temos normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. E por último, nós temos nas cadeias fechadas ali o caso da aromática, quando apresenta o anel benzênico, tá? Ele pode ser mononuclear, quando eu apresento apenas um núcleo benzênico, ou ele pode ser polinuclear, quando eu apresento vários anéis benzênicos. E esses anéis benzênicos, eles podem estar condensados, lembram-se, quando eles apresentam os mesmos átomos de carbono, né, tinham ali, né, compartilham pelo menos 2 átomos de carbono, ou isolados, quando entre esses 2 anéis benzênicos nós temos outros átomos de carbono. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é isso, né? A gente aprendeu então a classificar as cadeias carbônicas. Boa tarde para todo mundo, bons estudos e até a próxima aula.